Amém? Vamos acompanhar então o texto que diz em Marcos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos citar sobre os mesmos. Versículo 1 diz: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Versículo de número 6, E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo de número 14, Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade dos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, irmãos? Eu queria citar nesta manhã alguma coisa polêmica que eu já ouvi diversas vezes as pessoas questionarem: por que que vocês falam muito em demônio? E como se demônio fosse algo que não existisse para muitas pessoas, e por que se ele não existe, por que as pessoas ficam tão nervosas às vezes em relação à sua pessoa? O que me chama a atenção é que demônio existe. E eu quero dizer que muitas das coisas que têm acontecido na sociedade, nas famílias, em casa, no trabalho, até sobre enfermidades, algumas enfermidades são provinda de espíritos demoníacos. Outros chamam aí de espíritos malignos, outros ainda de espíritos não evoluídos. Mas eu quero chamar a atenção, meu querido irmão, minha irmã, nesta manhã, que ele sim existe. Não tem como eu acreditar em Deus e acreditar na Bíblia, porque é a própria Bíblia que fala isso, não sou eu que falo, não é a igreja que fala, mas a Bíblia fala que existe demônios. E quem são eles? São espíritos, evidentemente, que eram anjos, e houve uma grande rebelião no céu, mas nós não vamos entrar aqui bem no contexto, e eles, um dia, um deles, chamado Lúcifer, resolveu se rebelar contra Deus, e ele se achava no direito de ser igual a Deus, e foi expulso dos céus, e diz a palavra de Deus que ele agora é contra tudo aquilo que se chama Deus. Então nós queremos falar sobre um homem que teve uma possessão e a vida dele estava totalmente transtornada, e eu creio que ele se dirigiu a muitas portas, e eu creio que muitas pessoas, a sociedade formada, o estado formado lá em Decápolis, onde ele morava, onde ele estava, onde estava a sua família, inclusive a sua família procurou de diversas formas e de diversas maneiras curá-lo, libertá-lo, e diz ainda que muitas das vezes usava até a força física, diz que colocou ele em diversas situações amarrado, preso por grilhões, por cadeias. Grilhões eram ferros ali que colocava nos seus pés e colocava também nas suas mãos como ali uma forma de algema, e diz que ele quebrava aquelas algemas, aqueles grilhões, por causa do poder que vinha dele, que vinha sobre ele um poder de possessão demoníaca. E infelizmente hoje talvez as pessoas tenham se dado
de diversas maneiras, por situações adversas, e evidentemente que essas situações muitas das vezes não têm tido solução. E eu quero te dizer, você já buscou uma solução espiritual para essa natureza? Eu quero te dizer que você que tem passado por momentos difíceis, não tem conseguido uma resposta, a resposta pode estar nesse texto para você nesta manhã, para a sua casa nesta manhã, para a sua vida nesta manhã. Então, algumas coisas que tem na Bíblia que às vezes as pessoas não pregam, nós queremos sim pregar e levar para os irmãos algumas situações, ainda que sejam polêmicas, mas que está na Bíblia e é necessário atentarmos para que não venhamos sermos enganados com o mundo, ok? O que me chama a atenção é que Jesus, ele estava interessado na libertação daquele homem, como Jesus continua interessado na libertação da minha, da sua, da nossa vida, da nossa família e da sociedade. Jesus estava interessado e diz que Jesus chamou os seus discípulos. Se nós olharmos para o final do capítulo 4 de Marcos, diz que ele deu ordem aos discípulos para passarem para outra margem do mar, e era justamente onde estava lá localizado a região ali de Decápolis, e diz que ali em Decápolis, naquela cidade chamada a cidade de Gadara. Então, que nós possamos atentar que Jesus ele chega até essa cidade para libertar um homem. Aquele homem, como eu já citei aqui na introdução, ele não tinha solução mais para a sua vida. E ainda o que me chama a atenção, quando Jesus desce do barco, aquele homem veio até o seu encontro, e ele, evidentemente, quando ele chega ali próximo de Jesus, acontecem algumas coisas que nós precisamos estar atentos. Jesus, então, ele tem interesse pelo meu e pelo teu problema, como ele também teve interesse para resolver o problema daquele homem que era algo espiritual. Jesus também pode libertar no âmbito material, no âmbito físico, no âmbito emocional, ele pode libertar de diversas formas. Mas eu quero tratar nesta manhã sobre essa questão específica lá desse gadareno, daquele homem que vivia ali em Gadara. Qual era a condição dele, meu irmão? Diz que ele tinha possessão demoníaca. Não era algo, como as pessoas citam, apenas uma loucura da mente, algo, evidentemente, um problema psicológico, mas diz que era uma opressão demoníaca. Havia demônios, não só, sobre a vida daquele homem que lhe atormentava de uma forma tal que ele não conseguia viver em sociedade. E o que me chama a atenção é que quando ele chega até Jesus e ele se apresenta diante de Jesus, Jesus ele não manda ele embora sem resolver o seu problema, mas há um diálogo. E Jesus, quando vê o homem naquela situação, ele já ordena para que aqueles demônios saíssem daquele homem. Eu quero te dizer, todas as vezes que formos até Cristo, que pedimos a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. E eu quero te dizer nesta manhã, se você conhece alguma coisa que está acontecendo no